voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Queremos saudar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Queremos trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Temos o privilégio de, como igreja de Deus, meditar na palavra, crescer na graça e trazer aqui algo que possa abençoar a vida de todos nós. A nossa igreja, aqui nas montanhas do Caparaó, tem o privilégio de compartilhar o Evangelho Salvador de Cristo Jesus com as pessoas de Ibatiba, da região aqui do presbitério Portal do Caparaó, nossa região linda, maravilhosa, com essa natureza bela que Deus preparou para todos nós. Queremos meditar nesta oportunidade sobre santidade, a condição para a graça de Deus. Sem santidade, a graça de Deus não pode fruir nas nossas vidas. Quando nós lemos a Bíblia em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, fala dessa nova vida que nós temos em Cristo, e que esta nova vida nos traz para a presença do Santo, o Senhor Jesus, e com um grande desafio para nós vivermos em santidade. A palavra de Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse texto nos traz um grande desafio
para nós termos uma memória transformada e uma mente mudada pelo poder de Deus e um corpo disponível para fazer a vontade de Deus. E o que Deus quer de nós é que a nossa mente seja uma mente transformada com pensamentos que agradam a Deus e que o nosso corpo viva em santidade, com práticas santas que verdadeiramente glorificam a Deus. Quando nós vamos para 1 de Pedro, no capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 16, nós vamos receber as instruções do apóstolo Pedro sobre vida de santidade. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Que palavra, que ensino maravilhoso para as nossas vidas. Sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Qual é o tempo da nossa peregrinação? É o tempo que nós estamos vivendo nesta terra. E nesse tempo nós devemos andar em santidade, viver em santidade. E a santidade é a condição para a graça de Deus. Você quer ser uma pessoa que vive dentro da graça de Deus? Se nós queremos graça especial de Deus, cuidado especial de Deus, bênção de Deus, como nosso Pai, como aquele que cuida de nós, que nos abençoa, se nós queremos a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós precisamos que Ele seja o nosso Salvador, que Ele seja aquele que esteja conduzindo os nossos passos. Se nós queremos vida de santidade, nós precisamos do poder do Espírito Santo para vivermos em santidade, porque nós, por nós mesmos, nós não temos esse poder. Por isso, nós precisamos abandonar a velha vida e deixar o poder do Espírito Santo nos conduzir em triunfo, nos fazer viver vitoriosamente todo dia, na presença do Senhor. Então, nós precisamos que esta verdade faça parte da nossa existência, do nosso novo estado. Agora nós somos
cidadãos dos céus vivendo na terra. Por isso, nós precisamos dessa graça de Deus. Os crentes da Romênia, depois que saíram do comunismo, eles viviam sem poder adorar a Deus, e houve um avivamento na vida daquele país, daqueles irmãos ali, e eles então começaram a ter um novo conceito de vida cristã, e eles agora tiveram uma decisão, e a decisão foi o seguinte, que os arrependidos precisavam se arrepender de novo. Então aconteceu uma revolução naquele país. Um pastor batista chamado Semi-Tipti conta que a segunda igreja batista Oradéia era um gigante adormecido e não tinha culto aos domingos à noite. A liderança se reunia na vinha do pastor e tomavam vinho ali durante todo domingo, festejando. De repente, chegou um novo pastor para aquela igreja, um homem de oração que ensinou aquela igreja a orar. E certa feita, enquanto o pastor Semi-Tipti estava visitando aquela igreja e pregava para 3.000 pessoas na noite de domingo, 100 pessoas oravam numa sala ao lado, e fazia um frio de menos 2 graus centígrados, 2 graus abaixo de zero, e aquelas 3.000 pessoas reunidas, aquelas 100 pessoas orando, e Deus trabalhando na vida daquela igreja, daquele povo, que agora estava com sede de Deus e com liberdade de adorar a Deus, de servir a Deus. E a igreja então firma esse pacto de arrependimento. Os arrependidos devem se arrepender. E eu creio que este pacto precisa ser firmado pela igreja brasileira. Este pacto precisa ser firmado pela igreja de Batiba. Este pacto precisa ser firmado por todas as denominações. Os arrependidos precisam se arrepender. Os crentes se comprometeram a não conformar com este mundo. Então, os arrependidos começaram a se voltar para Deus, e o Espírito Santo foi liberado com tremendo poder para a vida daquela igreja. Num período pequeno de 7 meses, 200 pessoas se tornaram membros da igreja, e a igreja de Oradéia se tornou a maior igreja da Europa naquele tempo, porque santidade é condição para a graça de Deus. Devemos aprender que Deus é santo, se quisermos experimentar a presença manifesta da glória de Deus. Temos que nos arrepender dos nossos pecados, confessar a Deus e mudar de vida. O profeta Isaías nos chama no capítulo 6, no Velho Testamento, arrependimento. E ele, no capítulo 6, ele vê a glória de Deus no templo, e ele cai arrependido de joelhos, confessando os seus pecados. Ai de mim, que sou um homem impuro. Ah, se todos os pastores, todos os pregadores
fizesse como Isaías, também caísse de joelhos, arrependidos, a graça de Deus haveria de inundar as vidas, os corações, as igrejas, as cidades, iria tomar conta da nossa nação. Há pessoas que desejam conhecer o amor manifesto de Deus sem a santidade manifesta de Deus. Há pessoas que querem a graça de Deus, mas não querem a santidade. É necessário que o amor manifesto de Deus seja revelado, esteja entre nós, mas nós também precisamos da santidade de Deus, que Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus não tolera o pecado. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por isso, os arrependidos precisam se arrepender de novo, e aqueles que ainda não se arrependeram, ainda estão fora do caminho, como eu gosto de dizer, aqueles que não encontraram a graça salvadora, não se arrependeram dos seus pecados, estão andando no mato. E muitos estão andando com o pé na igreja, outro no mato, andando com o pé na santidade, mas em outros momentos estão andando longe de Deus e precisam se voltar para Deus em arrependimento e fé para receber a graça salvadora. Há um só remédio para igrejas que são verdadeiros gigantes adormecidos. Os arrependidos precisam se arrepender. Muitos se unem à igreja sem tornarem arrependidos dos seus pecados. Então, o coração está dividido. Amam a Deus, mas também amam o mundo. Amam a igreja de Deus, gostam dos cultos, ouvem as pregações, mas a vida não é mudada, não é transformada. Não tem um coração totalmente voltado para as coisas de Deus. João Batista e Jesus começaram seus ministérios públicos pregando arrependimento. O Novo Testamento começa e termina com esse apelo de arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependimento precisa acontecer todo dia nas nossas vidas. Em nosso país tem aumentado o número de evangélicos, mas não se ouve falar em mudança no comportamento moral da nossa sociedade. Não se ouve falar que aumentou o número de evangélicos, que chegou mais gente na igreja e que as pessoas estão vivendo moralmente melhor, eticamente melhor, arrependidos de fato. Simplesmente estão frequentando uma outra igreja, ou a mesma igreja, ou agora com outro endereço, mas sem mudança de vida. Sede santos, porque eu sou santo. Não vos conformeis com este mundo, com esse século, mas transformai-vos. A palavra de hoje é transformação, a palavra de hoje é santidade, a palavra de hoje é uma palavra, é um apelo, é uma busca de arrependimento, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados, viver em santidade, para vivermos dentro da perspectiva da graça de Deus. Fora isto, é mundanismo, é viver enganando e sendo enganado. Quando uma pessoa aceita de fato a Cristo,
ela se torna uma pessoa nova, com novos pensamentos, com novas atitudes, com novas ações. É colocada numa estrada chamada santidade. É uma estrada que andará pelo resto da vida, mediante o poder de Deus, não mediante o poder do mundo, mediante o poder de Deus. Uma estrada que vai nos conduzir à eternidade com Cristo Jesus, nosso Senhor. O grande homem de Deus, Charles Finney, americano, que pregou avivamento, ele disse para muitas pessoas que se convertem, há um furacão de emoções e como resultado, mas nenhuma ação inteligente do coração, só emoção, só sentimentalismo, só show, festa, escutar um belo cantor, ou até mesmo um bom pregador, para ficar emocionado, para falar que beleza, e a vida não muda, tudo continua do mesmo jeito. E Charles Finney continua dizendo que mais nenhuma ação inteligente do coração, uma tempestade de sentimentos varre a vontade para longe. A inteligência fica confusa ao invés de possuída por visões claras da verdade. Esse tipo de experiência jamais pode resultar em bem. Emocionalismo, festa, show, botar todo mundo em lágrimas, cheio de emoção. Sem emoção é muito importante. Eu sou terapeuta, sou psicólogo, eu sei o que significa. Nós somos verdadeiramente movidos muitas vezes pela nossa emoção, e eu já disse algumas vezes e repito que são as nossas paixões que nos movem, mas paixão sem inteligência, sem capacidade de raciocínio, sem razão, isto não tem fundamento, não leva à ação definitiva que transforma vidas, transforma os corações e nos coloca no caminho de Deus. Fogo de palha, momentos, mas vida cristã é dia a dia, como a oração do Pai Nosso, o pão para cada dia, a graça para cada dia, a bênção para cada dia, a fidelidade todo dia, arrependimento todo dia, santidade todo dia. O arrependimento significa mudança de coração, significa mudança de mente, mudança de atitude. Precisamos nos conformar à imagem de Cristo durante a vida toda, ser semelhante a Cristo a vida toda. Você já viu as suas mãos? Certamente que sim. Mas se as suas mãos estiver sendo vista na escuridão, mas se você coloca diante de um holofote, você vai perceber os vasos sanguíneos passando por elas, porque diante da luz, as manchas de suas mãos, a circulação sanguínea vão ser percebidas. Quando nós chegamos diante da luz de Cristo, os nossos pecados ocultos, os nossos pecados encobertos são revelados e nós precisamos confessá-los. Quando a luz da glória de Deus brilha em nossos corações, podemos ver as nossas manchas, podemos ver as nossas mazelas, podemos ver os nossos pecados e precisamos do arrependimento para ter o perdão e a vida eterna.
há uma coisa a fazer: arrependermos, todos nós. E eu quero dizer a você que se você se arrepender e aceitar a Cristo e viver em santidade, viver nesse envolvimento com a graça de Deus, seu casamento vai melhorar. Sua vida pessoal, profissional, vai ser vitoriosa. Sua comunhão com as outras pessoas na igreja, na sociedade, vai ser mudada. O arrependimento é uma mudança de coração. Como diz o profeta Zacarias no capítulo 4, versículo 6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não vai ser por força, não vai ser por poder pessoal, mas vai ser pela graça de Deus, pela unção do Espírito, pelo óleo fresco de Deus derramado sobre as nossas vidas, para trazer mudança de vida, para trazer vida com Deus. A estrada da santidade só pode ser trilhada por aqueles que escolheram andar nela. E eu quero convidar você a andar na estrada da santidade. Esta é a melhor estrada. Os espinhos vão vir. Os espinhos que os outros ficam na gente vão nos ferir. Os espinhos que a gente mesmo finca na gente vão nos ferir. Mas esta é a estrada que Jesus Cristo caminhou por nós, indo à cruz, tendo a coroa de espinhos na cabeça, tendo o seu lado furado, tendo os cravos em suas mãos, para nos trazer a estrada da santidade. E nós somos convidados a andar nela. E eu convido você a andar nessa estrada da santidade. Os arrependidos precisam se arrepender. Os que ainda não se arrependeram, como pode ser o seu caso, precisam arrepender hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Receba-o como Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida. E Ele vai, através do poder do Espírito Santo, conduzir você nesta vida para a eternidade. Mas essa decisão tem que ser hoje, tem que ser sua. Você precisa receber o presente da vida eterna. Abra as mãos vazias e receba o presente da vida eterna. Viva em santidade. E eu quero terminar com o exemplo de um homem da Bíblia, chamado e conhecido por todos nós como Abraão. E a Bíblia diz que quando Abraão atingiu a idade de 90 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Eu não sei quantos anos você tem, se tem 10, se tem 15, se tem 20, 50. Mas Deus chegou para Abraão com 90 anos e disse: anda na minha presença, ser perfeito, seja santo, Abraão. Deus está chegando para você, na idade que você tem, chegando para mim, chegando para todos nós, para nos convidar a todos a viver em santidade. Porque santidade é a condição para a graça de Deus. Que Ele nos abençoe a todos e que possamos viver em santidade. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, povo de Deus, que queremos viver em santidade, e sobre todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus para estabelecer o seu reino, agora e para sempre. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa e a pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali verteu sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abrir as portas da